quero ser presidente do Banco Central. E já estou com o Santander para ajudar vocês e suas finanças. Vocês sabiam que o sistema bancário vai mudar? Por isso que eu estou aqui para falar de Open Bank. É fácil, é transparente, é liberdade para você deixar o seu dinheiro com quem te oferecer as melhores condições. A mudança só vem em julho, mas como no Pix, o Santander avisa antes para você se preparar e vigorar. Faça já seu pré-cadastro. Quem não se posiciona acaba sendo posicionado. Aliás, por que só Open Bank? Só a favor de tudo Open. Mercado financeiro, tecnologia, tudo livre. Open. O mundo tem que ser Open. Brasil! Vai. Santander. Boa tarde, eu sou Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela, e é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, quase noite, no Work Café Santander, no centro do Rio, para abrir oficialmente a 10ª edição do Veste Rio. Maior plataforma de moda do país. O evento reunirá nas próximas semanas grandes nomes do setor em salões de negócios, desfiles, talks, mentorias, masterclasses. E além do formato 100% digital, uma das coisas mais bacanas da edição desse ano é que o Salão de Negócios, onde 30 grandes marcas vão comercializar suas coleções de verão 2022, ele acontece em parceria com a Dior. A Dior é a maior plataforma global de atacado do setor. Com sede em Nova York e escritórios no mundo todo, eles conectam mais de 12 mil marcas a 300 mil varejistas em 144 países todos os dias, ou seja, é coisa pra caramba. Só que, para que toda essa rede de negócios seja possível, a gente não pode pensar só a curto prazo, a gente tem que pensar a longo prazo. E para isso, a gente tem que falar de sustentabilidade, o tema dessa conversa de hoje. Precisamos debater maneiras de empreender de forma sustentável e de reduzir impactos da indústria da moda no meio ambiente. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui hoje duas feras. A Patrícia Aldi, vice-presidente executiva do Santander Brasil, e o Oscar Metsavá, fundador e diretor de estilo da Osklen, presidente do Instituto E e embaixador para a sustentabilidade da Unesco. Essa 10ª edição do Veste Rio é uma realização das revistas Vogue Brasil e Ela, com o patrocínio do Santander. Não por acaso, quem começa a conversa com a gente é a vice-presidente executiva do banco. Patrícia, a palavra é sua. Oi, Marina, oi, Oscar, que ótimo estar aqui nesse final de dia, um dia ótimo para a gente, falando de um tema que eu só queria te fazer uma correção, Marina. Eu acho que não é um tema de longo prazo mais. Eu acho que a pandemia trouxe para valor presente o que realmente importa na vida das pessoas e para as empresas. E para as empresas, a sustentabilidade, fazer negócio de maneira sustentável, ajudar as comunidades em que vivemos de uma maneira digna, passou a não ser mais um plano de longo prazo. É uma questão de sobrevivência das empresas, é uma questão de sobrevivência do mundo que a gente vive, e é por isso que eu estou aqui e quero bater papo aqui com o Oscar, com você, para a gente discutir um pouco isso. Eu entendo que, da cadeira de onde eu estou, eu acho que, assim, a partir de um banco, um grande banco internacional, com presença no varejo no Brasil, a gente tem uma grande responsabilidade de tentar alcançar as cadeias. A cadeia da moda é uma das cadeias de maior empreendedorismo no mundo, mas particularmente no Brasil. E a gente tenta alcançar essa cadeia de todas as formas, desde das linhas agro no algodão, até o microcrédito para pequenas costureiras, até o financiamento condicionado ao cumprimento de determinadas metas ambientais, que é o que a gente chama de
de linked loans, né, que são esses empréstimos que a gente faz a partir do momento que as empresas assumem determinados compromissos ambientais. Seja no financiamento de energia renovável, seja no financiamento de microcrédito, a gente tem uma operação de microcrédito, a maior operação de microcrédito privada no país, em que a gente alcança basicamente 70% quase dos nossos clientes são mulheres, são empreendedoras, né? Então a gente alcança a cadeia da moda, da criatividade, da economia criativa a partir desse microcrédito. A gente já financiou só ano passado 27 bilhões de reais, seja em projetos ambientalmente sustentáveis, seja em microfinanças, seja no agro, tentando fazer diferença. Mas eu acho que isso é só o começo. Eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer. A partir do momento em que nós temos o alcance de toda uma cadeia produtiva que vai da moda ao agro, que vai do empreendedorismo às grandes corporações, a nossa responsabilidade de motivar que essa cadeia se faça de maneira socialmente responsável é muito maior. E é isso que a gente tem feito. Para concluir essa fala inicial, porque eu até contei para vocês, eu quero bater um papo com o Oscar, tem um montão de perguntas que eu gostaria de fazer, até para subverter um pouco a ordem desse bate-papo, Marina, e a gente poder trocar um pouco o que vem sendo feito e já deixando a deixa aqui desse grande ativo ambiental, econômico que o Brasil tem e que algumas marcas como a Osklen conseguiram entender e usar isso como um potencial diferencial, mas a gente ainda está longe de fazer com que isso atinja todo o mercado. Então, é isso, minhas considerações iniciais são essas, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Isso, eu que agradeço, embora você queira roubar o meu lugar aqui na mediação e nas perguntas, eu sou super tranquila com relação a isso, te pego na curva já, você vai ver. Agradeço de verdade, brincadeiras à parte, agradeço mesmo, é um prazer estar aqui com vocês dois. E eu acho que, para a gente passar a bola para o Oscar, eu vou contar aqui para quem está nos assistindo que ele é uma figura que defende a sustentabilidade muito antes desse ser um tema da moda e de ser um tema importante na moda. Então eu queria, Oscar, que você começasse a sua conversa contando um pouco para a gente de onde vem essa preocupação, como ela nasceu lá atrás e como no início da Osklen isso já era tão natural para você, quanto hoje acaba sendo algo que é uma preocupação do mercado todo. E para você parece ter sido tão orgânico. Conta para a gente. Oi, Marina, oi, Patrícia. Que bom ter uma conversa com vocês duas, assim, perguntas boas, né? Eu acho que eu vou dar uma breve introdução da questão de sustentabilidade no mundo, para a gente poder se entender, compreender, até compreender a visão, vamos dizer assim, o insight, a visão que eu tive para construir o meu trabalho e expressar ele através da Osklen, né, ao longo desse tempo. Eu não tenho dúvida que eu enxerguei, tive a possibilidade por várias razões, né, por estar conectado, ter lido artigos interessantes, etc. O que está acontecendo conosco hoje em dia, esse momento, ele, para mim, era bem vislumbrado, né? Se a gente for ver, olha só, a primeira vez que se fala assim mundialmente, né, sobre a questão de preservação ambiental foi na década de 50, na primeira reunião da ONU em Estocolmo. Então, ali começaram a falar, tipo assim, chamar a atenção, porque, claro, nós estávamos naquele plena aceleração do processo industrial, então alguns biólogos e outros especialistas na área de preservação da natureza começaram a olhar como era importante preservar a natureza. Se nós vamos ver, estamos falando dos anos 50. Nós estávamos vivendo nesse período, entrando nos anos 50, anos 60, muito parecido com o que nós estamos vivendo agora, né?
E daí foram aquelas questões todas. Surge, vamos dizer assim, o próprio movimento hippie. O movimento hippie foi um movimento cujo qual que nos fez chamar a atenção para a natureza, amar a natureza, né, aquela coisa toda. E várias coisas, questões de ir contra a guerra, a questão das indústrias e etc., da economia, a questão da sex, drugs and rock and roll, liberdade de expressão, né, o feminismo, trazendo a mulher, né, mais à tona. Então era um movimento muito, muito próximo. A própria questão dos Panteras Negras, que já fazia parte junto com essa questão do movimento hippie, etc., surge nessa época uma primeira instituição que se monta, não governamental, que é a WWF, né, a World Wide Foundation, surge no final dos anos 60. E ela, se vocês verem, olha só, a logo dela, a marca dela é um ursinho panda, né, que não existe pessoa que não tenha que simpatize, tenha uma empatia por ele e carinho. A WWF foi a primeira que nos ensinou, a sociedade, né, a nós, cidadãos desse planeta, a amarmos, a cuidarmos da natureza. E foi isso que nos passou. E assim ela se desenvolveu. Década depois surge o Greenpeace, né, que nos ensinou o quê, principalmente? O nosso direito como cidadãos, né, do planeta de defendermos, de sermos contra, né, companhias, empresas, etc., que poluem os oceanos, que devastam florestas, etc., e mostram, eles atacando, né, simbolizando que nós somos, sim, nós temos o direito de ser contra isso, né? Então, olha só, a primeira coisa é falar de preservação ambiental, depois surge amar a natureza com a WWF, depois surge Greenpeace, de dizer que nós temos direito de defendê-la. Porém, acho que muitos nossos, assim, eu era óbvio, a minha relação com já te falo, uma vez, né, Marina, meu nome, sobrenome... Peraí, deixa eu contar essa história, posso? Peraí, Patrícia, eu vou te contar essa história, porque senão ele conta só as melhores partes, não sobra nada para mim. O mais legal, que ele não contou, é que Metsavá, em estoniano, que é a origem do sobrenome, quer dizer o guardião da floresta. Simplesmente, o Oscar tem na origem do nome a questão ambiental. E a família dele sempre pensou muito nisso. É um barato, desculpa te interromper, Oscar, mas acho que mais detalhes a gente conta daqui a algumas edições da revista Ela. Não vamos entregar o ouro inteiro, não. Segue, vai. E daí, então, tive uma educação sempre ligada, e também a prática de esportes e acampar, isso tudo no meio da natureza, etc, etc. Então, sempre ligado. Então, a questão, quando falava-se de preservação da natureza, vinha na minha mente uma coisa assim, sim, que lindo que é protegermos, mas ao mesmo tempo era uma ideologia muito romântica, quase utópica, se não ingênua, naif, né? Porque a gente enxergava que não adianta a gente ficar querendo lutar contra isso, porque economicamente não vai mudar nunca, porque tem que mudar economicamente de alguma forma. Então, aonde me deu, acho que é importante colocar aqui, porque isso surgiu no Rio de Janeiro. Em 92 acontece foi o principal summit, 92, o primeiro, né, encontro, né, global, de todas as nações, as grandes, principais, todas as nações do mundo, e o Maurice Strong, que era o secretário-geral, que foi que apresentou e criou e trouxe esse conceito, junto com outros estudiosos, ele trouxe pela primeira vez aqui na Rio 92 o pensamento do desenvolvimento sustentável, que significa, em outros modos, que é fácil de todos nós entendermos, assim, sim, podemos usar os recursos naturais para a economia, para gerar lucros, para gerar trabalho, gerar empregos, etc. Podemos, sim, gerar lucros, desde que esses recursos naturais nós os deixemos iguais ao que nós encontramos agora, que retiramos, ou melhores para as próximas gerações. Nisso aí você entende a questão econômica e, ao mesmo tempo, de preservação. E daí, com isso, a mim, e acho que algumas outras pessoas, deu aquele insight. Eu acho que por ter sensibilidade de artista, relação com a natureza, de preservação, sabe, inerente, né? Espírito empreendedor, ser criativo, né, naquele momento com moda numa matéria, né, de transformação de matéria, commodity de matérias, né, tecidos, materiais, couros, etc., em objeto de desejo para a sociedade, ou seja, não é só comunicação, não é só estilo, não é só conceitos, mas sim de transformação econômica, né?
Eu vi aquilo e achei interessantíssimo. A outra coisa que é interessantíssimo, desculpa, ao mesmo tempo, em 94, eu vou para uma expedição na Amazônia, junto com os biólogos amigos meus, e vejo pela primeira vez a Amazônia, e quando eu olho aquilo, e não tem como, não existe como, quando você vê aquela riqueza daquela biodiversidade, e aquela riqueza de conhecimentos ancestrais, né, da cultura dos povos indígenas. E quando, ou seja, você vê uma riqueza pujante, né, de possibilidades. E, ao mesmo tempo, você vê os garimpos ilegais de minério, as destruições de floresta para madeireiro e coisa econômica, você vê, tanto que hoje, 30 anos depois quase, né, a gente vive isso. Quando você olha aquilo, não tem como você não se tornar um ativista. Não tem como você se transformar, o que eu gosto de dizer, um Amazon Guardian, um guardião da Amazônia, porque é pujante, entendeu? Não tem quem não toque e perceba isso. Ao mesmo tempo, com aquela visão, uau, quanta coisa rica e bela e diferente do resto do mundo nós temos aqui, né? Sabe? Isso que tinha, sei lá, o Oscar tinha 4 anos de Oscar, né? Eu jovem, lembra que eu sou médico, trabalhando com médico e tudo, isso tudo. E daí vi isso aí, tive essa percepção, e em 98 conheci o Protocolo de Kyoto, que foi outra coisa maravilhosa. Eu estou falando para vocês alguns insights que daí dá para compreender. Foi em 98, eu li assim, o conceito do Protocolo de Kyoto, que ele é maravilhoso, porque ele foi criado por alguns economistas que tinham o espírito da preservação, né, e que entenderam uma coisa muito simples. Existem empresas, né, no mundo, indústrias, empresas, que têm débito com a humanidade, né, as poluidoras e etc. Existem empresas que têm crédito com a humanidade, são as que fazem projetos os mais variados possíveis, né, de melhora de preservação ambiental, distribuição, né, mais equitativa social, etc, etc. E tem empresas neutras. Mas então, olha só, eu falei 2 palavras, tem empresas que têm débito e empresas que têm crédito. A partir disso aqui, eles criaram, né, uma metodologia, um cálculo que diz, bom, se essas aqui têm crédito e essas aqui têm débito, a gente tem como, né, fazer com que as que têm débito, as poluidoras, ou melhorem suas práticas para diminuir o seu débito, ou invistam, né, o sistema financeiro, invistam nas empresas sustentáveis, que têm crédito. Então, essa troca, por que não assinaram até hoje o Protocolo de Kyoto, que depois virou Protocolo de Paris? Porque ele é o grande drive, o shift, o drive de mudança total, porque ele tocou na questão econômica. Mas entendemos muito a questão econômica em vários setores econômicos no mundo todo, nós rejeitaram, não foi assinado. Mas esses conceitos que eu falei para vocês, assim, junto com... Eu conheci a Carta da Terra, conheci através do Leonardo Boff, ainda em 99, onde a Carta da Terra é um instrumento, é um documento, né, escrito por Nelly da Pignon, Leonardo Boff, Rockefeller, não lembro quem mais, mas é um grupo heterogêneo de grandes pensadores, né, que criaram a Carta da Terra. Conheci também o outro, a Agenda 21, a Agenda do século XXI, que, na realidade, quando você vê, ela é enorme para ler, mas assim, quando você compreende ela toda, ela é como se fosse uma nova Declaração dos Direitos Humanos. Eu diria até assim, ela é um documento para o século XXI mesmo. É interessante tudo que se coloca ali. E também conheci a Convenção da Biodiversidade, que fala o quê? O direito, né? O direito que nós temos, e cada nação, daquela riqueza da biodiversidade que nós temos como um patrimônio econômico nosso. Tá? Inclusive, tem um trabalho maravilhoso hoje em dia do Carlos Nobre, né, que fala em cima do projeto de genomas e tudo, que isso assim, vai identificar o DNA dos materiais e com isso, você entendeu? Dos materiais, desculpa, dos recursos naturais, e isso mostra grande riqueza econômica. Então, vendo tudo isso... Deixa eu te interromper um minuto. Deixa eu só terminar uma coisa, compreendendo a visão de que o mundo, para onde o mundo estava se tornando, né? A possibilidade de ao mesmo vendo, bom, não vão assinar o Protocolo de Kyoto, mas eu pensei assim,
Bom, acredito o seguinte, talvez não vão assinar o protocolo de Kyoto, ou seja, não vai ser uma coisa mandatória a transformação da sustentabilidade. Mas eu percebia que o mood, né, o zeitgeist nosso de sociedade era de transformação. O mundo ia, sim, querer consumir produtos e serviços de origem sustentável. Iria, sim, existir empreendedores, empresários, nas mais várias que quer desenvolver produtos de origem sustentável. Existe, sim, as pessoas que mesmo tenham uma empresa, algum serviço, tudo que não seja de origem sustentável, que ainda é poluente, não tenho dúvida que todos querem mudar isso. A grande dificuldade era o como. E daí surgiu, eu comecei fazendo o como dentro da Osklen, a Osklen serviu como um laboratório para colocar esses conceitos em prática. Que sorte que eu tinha a Osklen, que tem duas coisas que a moda tem, que é muito interessante, né, Patrícia? E Marina está cansada de entender, mas tem dois principais vetores. Adoro esse assunto, adoro. Um é de ser protagonista de transformação, de observação e transformação do comportamento de sociedade, tal quanto a literatura, os cinemas, artes, etc, etc. A moda ela tem isso, ela é um grande objeto de decodificação, de troca de linguagem entre a sociedade. E, ao mesmo tempo, olha que interessante como ela, né, ela é também uma transformadora, que eu falei antes, de materiais e de geração de emprego de um tamanho enorme. Ou seja, ela tem tanto conceito, né, conceito abstrato, conceitos, mas a moda também tem tem o software e o hardware, né, de transformação. Então, deu para colocar em prática tanto as transformações de materiais, não vou me estender aqui todos os projetos que nós desenvolvemos e tudo. Interessante uma coisa, Mariana, que a gente... o primeiro faz a diferença do Globo, que o caderno Ela, cada caderno presente, fui eu que recebi, né, com a Osklen, por um projeto que nós fizemos em 98, foi a primeira projeto social ambiental de desenvolvimento de uma cultura de algodão orgânico no Nordeste do Brasil. Olha que legal. E olha, feito, e a Osklen tinha 8 anos, e eu não faz diferença, assim, Patrícia, é uma iniciativa do Jornal Globo que todo ano premia, agracia os grandes movers and shakers, aí, os grandes transformadores sociais, e o Oscar foi precursor mesmo nisso. E quando eu insisto nessa precursão, Oscar, não é para te paparicar, não, porque é verdade mesmo. Eu me lembro de você falando disso muito tempo atrás, antes de se falar disso com frequência. E aí a Patrícia começou aqui me corrigindo quando eu disse a gente tem que pensar em ações não de curto, mas de longo prazo. Não, a gente tem que pensar de curto prazo também. O Oscar tem uma releitura para o as soon as possible, que é o as sustainable as possible, né? O ASAP, nas mãos dele, virou outra coisa. Eu acho que é urgente, são mudanças urgentes. Mas o que eu acho fascinante, Oscar, desculpa te interromper, mas para que você continue falando, é que nessa trajetória, quando você conta para a gente como você se alimentou disso tudo, poderia ser só um alimento intelectual, uma questão de lifestyle, mas você colocou isso em prática no negócio. E aí é que eu quero te provocar. Como se faz isso? Porque você terminou de falar dizendo assim, o difícil é o como. Como? Quem está assistindo a gente? O jovem empreendedor que vai querer o microcrédito da Patrícia. Como é que esse cara consegue montar um negócio sustentável do zero? Tá. Vou falar assim, isso eu percebi só hoje em dia, e é uma coisa que nós estamos fazendo, que inclusive fiz com a Courage em Paris, né? A Courage me convidou para eu pegar, fiquei 1 ano lá para eu desenvolver uma cultura de sustentabilidade. Eu propus isso, uma cultura que eu chamo de Sustainable Design Thinking. Acho que a primeira coisa, em vez de eu falar da história lá como eu comecei, eu acho falar do que eu percebi que foi o que me mudou lá atrás. Perfeito. E que favoreceu e que cabe, acho que a todos, assim, os empresários, designers, entendeu? Todos de uma marca. Sustentabilidade não tem que ser uma coisa separada. Não é um departamento separado, não é um projeto separado do que você faz, não é uma obrigação que tem que fazer, ou não é uma coisa marqueteira, entendeu? Não é. A sustentabilidade tem que se transformar inerente à cultura da empresa, ao core business dela. Pode ser que no início o empresário, o designer, né, o desenvolvedor do seu negócio, não tenha alguma coisa especificamente em sustentabilidade.
Isso que todo mundo fala, vamos diminuir a luz, vamos diminuir isso, a água, tudo, o lixo, tudo. Acho que isso é uma coisa que já está andando. Né? Isso, mas se nós formos ver, são todas coisas periféricas ao core business da empresa. São periféricas. As pessoas fazem tudo isso. Ah, não, mas eu estou botando copinho de plástico, não, usando, reciclando, né, cuidando do lixo. Sim, sim, super importante isso. Mas isso já está definido. Eu acho que a coisa mais importante, o exemplo mais importante, talvez por isso que nós somos reconhecidos internacionalmente, foi porque a gente mudou o core do nosso negócio. Né? O core, desculpa, nós trouxemos sustentabilidade dentro do core da Oscar. O que é? Começar com pequenos projetos, por isso a ZAP é Sustainable as Possible, as soon as possible, ou seja, não, desculpem, sociedade, não é uma instituição governamental, nem não governamental, nem imprensa, nem sociedade que vai pegar e obrigar a um empresário a ele se transformar sustentável ou não, né? Acho que isso não é, acho que isso tem que vir de dentro. Isso vem de dentro. E não você fala que você mudou o core, o seu core não é fazer roupa, o seu core é fazer roupa sustentável. Então, estão me escutando? Sim, estou te interrompendo aqui. Quando você disse que você trouxe isso para o core da marca, o seu core, como um estilista, é a peça que você faz, é a roupa, é vestir. Então, quando você fala que você trouxe a sustentabilidade para o core, você passa a ser a figura que está preocupada em vestir as pessoas de maneira sustentável. É disso que a gente está falando? Eu acho, sim, mas é assim, por exemplo, se eu sou uma fábrica de biquínis, tá? Não tem muita coisa sustentável para mim fazer ou não. Eu posso pegar e começar a me relacionar com as indústrias, com projetos, sei lá, feitos de etanol sustentável para fazer o novo poliéster, poliamida sustentável. Estou dando exemplos até que já tenho. Né? Eu acho que a moçada que está assistindo a gente precisa desses exemplos, por isso que eu estou insistindo neles. Desculpa. Ah, não. Mas eu acho que esses exemplos está todo mundo até... Então, vou atrás, ajudar a pesquisar, a desenvolver coisas que realmente transformem da matéria-prima, ou seja, do algodão lá do plantio, desde o plantio, tá? Até na matéria que chega. Por quê? Olha só, as pessoas têm que ver, eu sou não sou um designer formado, mas tenho uma percepção de design muito importante, que é importante dizer isso. Eu vou ficar mais em conceitos, não vou falar nas práticas, porque as práticas não dá para citá-las todas aqui, mas se eu falar de conceitos, eu vou estar talvez ajudando realmente a mudar o mindset, pois as pessoas vai falar das práticas. Vamos lá. Tá? Eu acho assim, não. Designer e empresário, por exemplo, de moda, nós estamos acostumados a desenvolver as coleções, assim, chegam os tecidos, as novas tendências, os materiais e tudo, os clássicos da indústria, né? Os estándares, os algodões, os poliésteres, os nylons, as sedas, entendeu? Os couros, etc., a cor da tendência, etc. A partir daí, um designer cria uma coleção, designer de moda, cria uma coleção para o varejo, para as pessoas, tá? Independente. O que está faltando muito nos nossos designers e que está desenvolvimento sustentável é isso, não é usar só os materiais, é usarmos a nossa capacidade criativa de, se a gente tem a cultura da sustentabilidade, vamos ajudar a desenvolver lá desde o algodão, desde o cultivo, ou dessa fibra, vamos ajudar o design, vocês entenderam? Não é o design, pode ser a questão empreendedora, e buscar as referências, não desenvolver coisas ainda novas. Porque sustentabilidade ainda é inovação. Nós não vamos mudar 200 anos de revolução industrial em uma década com práticas agora de uma hora para outra. A gente tem que... Nós, mundo, estamos muito designers, muito, que conheçam a questão da sustentabilidade para poder criar mais, desculpem aqui meu Wi-Fi, tá. Para criar novos materiais, novos projetos de origem sustentável. A comunicação com a sociedade, da sociedade consumir cada vez mais conscientemente, ou melhor dizendo, consumir menos, seria melhor, ou seja, consumir produtos com mais qualidade, que durem mais, ou que não sejam só tendência sazonal, mas uma tendência, né, que dure mais tempo. Claro que isso é o mais sustentável ainda. Práticas.
o que nós começamos práticas? No WhatsApp, eu vi assim, vamos lá, está aqui a minha coleção. Quais são os materiais aqui que tem no mercado de origem sustentável? Né? Então, vamos pesquisar. Quais são as indústrias que estão se dedicando a fazê-las? O que acontece muito hoje em dia, e muitos estão se questionando, os materiais de origem sustentável são muito caros. Sim, são caros. E sim, o seu produto final para o varejo vai ficar mais caro. Né? Por isso que criamos, até atrás, eu fico junto com um grupo de italianos, nós criamos nos anos 2000 o termo New Luxury, né? O novo luxo, para as pessoas entenderem que os materiais de origem sustentável são tão luxuosos quanto a seda, tá? contra os outros materiais nobres, porque são nobres. A história que tem por trás de um projeto de origem sustentável é tão nobre. É nobre desde que seja aquele que vem de um couro de peixe lá do meio do Amazonas, ou nobre de uma pequena empresa no interior de São Paulo, que o dono dessa empresa que faz se dedicou o tempo dele a desenvolver algum produto de origem sustentável, um poliéster reciclado e tudo, porque hoje em dia nós temos esses materiais, mas nós não tínhamos há 20 anos atrás, nós tínhamos a intenção. E com eles, pensando o WhatsApp é sustainable as possible, vamos fazer. O que acontece muito, então um empreendedor novo, um designer novo de marca tem que ter na cabeça? Primeiro, como eu falei antes, ninguém vai obrigar você a você se tornar sustentável. Isso é uma vontade sua. Não tente fazer alguma coisa que seja 100% sustentável. Claro que sim, tentar, se conseguir, mas não deixe de iniciar um projeto seu se você não vai atingir 100% sustentável. Tá? Se você atingir só 1%, mas esse 1%, né, naquele seu produto, ele tem só 1% de origem sustentável. Esse 1%, ele equivale, talvez, ao projeto de uma pequena cooperativa em um lugar de baixa renda, etc., significa 100% da produção deles. Então, você está realmente ajudando. E pode ser que, se fizer sucesso, ano que vem, você vai fazer assim, não, eu vou ter 2% nesse meu produto. 2% equivale a um crescimento de 100% naquela comunidade, naquela cooperativa. Então, você sim está sendo um empreendedor, um designer de espírito nobre. O que não pode, é óbvio, é de você ter 1% sustentável e dizer que o seu produto, seu serviço, ele é 100% sustentável. A outra coisa também é não ser transparente, é não mostrar a origem que tenha. Então, surge até o Instituto E. O Instituto E, o que se tornou? Pegou todas as práticas que eu tinha, até foi um conselho da Unesco para mim, de dizer assim, olha, o que vocês fazem é uma coisa muito... coisa de instituição, de fundação. E daí foi pegar, assim, o que eu notava que acontecia nos projetos sustentáveis do Brasil, desde a Amazônia, das comunidades de baixa renda, os projetos de sociólogos, projetos de biólogos, projetos de pequenas indústrias de transformação, das grandes indústrias, etc. E a sociedade de consumo, né? Porque nós, a moda, os designers, né, as marcas, nós estamos exatamente no meio, nós somos a interface de transformar isso tudo em objeto de desejo e de consumo de sociedade. Eu percebi 3 coisas assim, isso na prática. Primeiro, a indústria não estava preparada, as quantidades são mínimas, ninguém dava bola, se preocupavam em não ser, se não eram 100%, iam ser atacados, a gente tiver pelas ONGs, etc., não investiam. Os ativistas, vamos chamar assim, que desenvolviam, né, os projetos sustentáveis, tinham assim, os projetos maravilhosos em desenvolvimento, sei lá, de corantes da Amazônia, ou de ajudar uma cooperativa de baixa renda, sabe, os vários projetos que nós temos ainda, só que não sabiam o que? Transformar aquilo numa gestão, né? Como transformar aquilo num projeto? Não entendiam de gestão, não entendiam de design e muito menos de comunicação de marca. Eu vou ter que te interromper. E, ao mesmo tempo, olha só, desculpa, a sociedade de consumo, nós, e continuo achando que estamos assim, tá? Nós não valorizamos isso. Cara, eu vou te interromper pegando o gancho da gestão, desculpa. E não valorizamos. A edição passada do Veste Rio, a Patrícia, acho que eu e você falamos, não sei se foi passada ou se foi retrasada, a gente falou muito que a gestão era um desafio para os novos empreendedores. Eu sei que você quer fazer perguntas ao Oscar, você já viu que ele é muito bom de resposta. O nosso tempo não é grande, então eu vou te pedir para fazer a pergunta logo depois que eu fizer a minha. Antes que eu queria te perguntar, quais são, do lado do banco que você observa, e aí pensando que o Santander é um banco que está presente em vários países,
Quais são os grandes desafios quando a gente pensa em gestão nesse segmento de moda e que seja uma gestão consciente e sustentável? O que você sente hoje que tem de demanda e de desafio maior aí para vocês? Olha, eu acho que eu gostei muito quando o Oscar fala do alcance da moda como elemento de transformação. Na verdade, é a expressão cultural mais rica, uma das expressões culturais mais ricas de um país é a forma com que seu povo se manifesta a partir da moda, né? E essa capacidade transformadora de também alcançar uma cadeia econômica a partir da possibilidade desde empreender até as grandes corporações. Assim, Oscar, entendo que você estava o tempo inteiro contaminado por várias manifestações de sustentabilidade, mas eu tenho certeza que nem sempre o que você colocou, que eu gostei muito e que eu acho que é o nosso desafio aqui, pensar sustentável e empreender sustentável era a solução mais simples. Muitas vezes, até mesmo, imagina, em 98, 94, né, quando a gente pensava em empreender numa indústria de moda de maneira sustentável, a dificuldade de alcançar fornecedores que pudessem estar oferecendo produtos sustentáveis, a dificuldade de fazer o que é principal, e aí eu vou responder a sua pergunta, Marina, que é transformar essa cultura empreendedora numa cultura sustentável. Lógico que não é a gente garantir o copinho de vidro só de todos os funcionários ou de todas as pessoas que a gente trabalha e eliminar o plástico, mas é isso também, porque isso faz com que você pense sustentável o tempo todo, né? O que eu posso fazer como cidadã, o que eu posso fazer como empresária, o que eu posso fazer a partir de uma cadeia em que eu alcanço desde empreendedores e empreendedoras que estão começando até grandes empresas, que forma eu estimulo isso. E a gestão por si só já é um desafio, porque as pessoas nem sempre sabem apresentar um projeto, fazem uma planilha de custos, muitas vezes, com que é viável, o que não é, qual é o retorno que é possível, o que não é. Então, a gente tem, sim, um desafio de ensinar a empreender, e agora ensinar a empreender de uma maneira sustentável. Patrícia, desculpa te interromper. Isso é o que você chama... Desculpa, isso é o que você chama de advisory de green e de transitions bonds? No seu speech original, eu fiz a minha homework ali, eu queria entender muito o que você está chamando de advisory de green. É isso? É isso também, mas não é só isso. Não, isso é para grandes projetos que a gente faz o advisory para que os projetos, principalmente de infraestrutura, eles possam nascer sustentáveis. Lógico que aí a gente está falando de cadeia de bilhões de reais, muitas vezes, mas esse aconselhamento que a gente faz é exatamente isso. Olha, você vai fazer uma ponte, uma estrada, você tem um empreendimento que possa estar fazendo, a gente te ajuda a fazer com que esse empreendimento tenha o menor impacto possível na vida das pessoas e no meio ambiente. Então, esse é um dos papéis, né, que a gente tem aqui enquanto instituição financeira, né? Mas eu acho que ainda é um desafio muito grande, né? Por isso é que eu gosto da gente poder estar compartilhando experiências, trocando ideias a partir de uma live como essa, porque eu sei que possibilita que a gente inspire pessoas a já pensar, já nascer com essa cultura diferente. Lógico que a transformação cultural, ela não se dá de um dia para o outro, né? Ela é uma conquista de todos os dias, né? Às vezes eu tenho que dar um passo para trás, às vezes eu tenho que voltar para pensar uma cultura sustentável. Eu adoro esse termo, sustainable as possible, porque é isso. O que eu posso fazer hoje com isso? É isso que eu posso fazer aqui? Então é assim que a gente vai. Mesma coisa aqui no mercado financeiro. De que forma a gente pode fazer isso? Já é grande, né? Não esperar. Aqui dá. Desculpa. Tem um delay. É isso. Eu acho que quando o Oscar... Não, Patrícia, que você colocou
Eu acho assim, as mudanças, exatamente, acho que agora nós estamos vivendo um momento exatamente propício, porque tem que ter uma união dos expertises das intenções das instituições. As instituições bancárias agora perceberam, né? Perceberam já há muito tempo, mas agora, com a questão do ESG, né, das formas todas, de se criar projetos aonde possam ser incrementadas práticas de gestão em desenvolvimento sustentável, pensando naquele princípio do triple bottom line, né? Social, ambiental e econômico. Porque senão ele não é de transformação. Claro, a ideologia, o prazer, a força empreendedora de transformação. Mas, como eu estava falando, nós estamos vivendo um período de transição da nossa economia, né? De várias áreas. E esse período de transição, sustentabilidade é inovação. E ela precisa de capital intensivo de pesquisa, de tentativas e erros, né? Na moda, nós temos desde as fibras, vamos dizer, industrializadas, nós temos fibras que vêm de origens de recursos naturais, etc., algumas de escala, outras de não grande escala, por isso que eu acho interessante, quando eu quis falar de colocar na cultura dos designers, é de desenvolverem novas fibras. Acho que está num novo momento de desenvolver novos materiais. Eu fui para a abertura fui passar, inclusive, o documentário ASAP passou assim na Holanda, na abertura de um dos maiores eventos lá, e a Holanda é uma das grandes, né, a gente sabe, pesquisadoras na área de química têxtil, né, de novas fibras, etc. A gente nem sabe isso da Holanda. E eu fui convidado para guiar um grupo de novos projetos lá, de biotecidos. Então, incrível os designers lá, juntos com biólogos e tudo, desenvolvendo novas fibras, esses materiais biológicos, etc. Cara, fala em novas fibras, desculpa te interromper de novo. Você foi o primeiro estilista brasileiro a fazer camisa de cânhamo, não foi? Lá no começo da Osprey também? Não, tinha algumas pequenas assim, designs e tudo a fazer. Eu fui o primeiro a trazer porque no Brasil não existia algodão orgânico, nós não tínhamos, que nem você está falando, não existia, por mais que você quisesse ser sustentável, não existia na nossa indústria. E o cânhamo era importado, né? Mas o cânhamo tinha isso. E eu queria já fazer as peças sustentáveis para as pessoas, exatamente para essa comunicação, para começar a transformar a cultura, para as pessoas conhecerem, entenderem. E daí que eu disse assim, mas tem que ser do Brasil, porque eu acredito no nosso agronegócio, acho que o nosso grande potencial para o mundo, nosso grande potencial do mundo, né? É claro, o nosso, assim, tem 3 coisas importantes, eu acho, nossas, assim, relacionadas à moda e tudo. Primeiro, o nosso estilo de vida. Nós temos um estilo de vida saudável, ligado à natureza, né? Como eu gosto de dizer assim, nós somos bonitos, saudáveis, sexy, alegres, etc. Né? Aquele lifestyle nosso, que as pessoas imaginam nosso, né, do brasileiro, que temos isso. Não sei se esse governo vai atrapalhar isso tudo que nós levamos décadas para fazer, mas assim, a imagem nossa para fora do país. A outra coisa é que, sim, criatividade. Nós somos uma cultura rica, miscigenada, super sincrética e tudo. Nós temos uma criatividade diferente de outras culturas, tão boa quanto, né? Só temos que saber parar de copiar e, né, criar a nossa única, genuína, própria, para poder competir lá fora. A outra coisa, com certeza, a sorte nossa é que o nosso país ele é em cima de um dos maiores, né, áreas férteis do planeta, lugares ainda intocáveis, com uma biodiversidade incrível. E que ao longo desses 50 anos, uma Embrapa e algumas universidades e tudo, a Academia do Brasil, esforços de empreendedores aqui, nós criamos um dos melhores laboratórios de desenvolvimento de agronegócio do mundo, né? Tanto que a grande economia do Brasil não é mais só exportação de minério, é no nosso agronegócio. Então, quando você olha isso, compreende esse potencial,
Você vê, e o que é interessante que eu fiz ao longo desses anos, a OSC é um laboratório para o desenvolvimento de produtos de desenvolvimento sustentável para a indústria da moda brasileira e do mundo. E quando eu falo é da fibra, é do cultivo do algodão a estar na vitrine de uma loja em Tóquio, entendeu? Ou em Paris, no desfile da Courrèges, tudo essa coisa. Preciso contar uma toda. coisa horrorosa para vocês. Horrorosa. A gente tem 7 minutos. 7 minutos, senão a gente vai ser desconectado. Então... Mas eu vou terminar essa pergunta da Patrícia. Patrícia, né, eu vou ceder o meu lugar de entrevistadora para você. Vai que é sua. Eu tô olhando para cá porque aqui é o telão, mas aqui, ó. Patrícia, vai, aproveita o Oscar, vamos tirar tudo que a gente pode dele. Só mais um pouquinho. Não, eu já estou respondendo, né, Patrícia? Estou respondendo. Sim, manda ver. Ó, eu tive lojas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Temos, né? Algumas fecharam, outras, mas assim, durante os últimos 15 anos, quase 20 anos, eu tive experiência de testar o nosso estilo, nossa qualidade, tá? E nossa questão de sustentabilidade no mundo. O mundo deseja coisas originais nossas, com qualidade, estándares internacionais, óbvio, né? Não qualidade, e de origem sustentável socioambiental. Eu percebi isso, eu sabia disso, coloquei em prova, então hoje em dia eu posso falar com uma, sabe, me colocar aqui e dizer isso. Então, para mim está na hora, e é isso que o Instituto faz, é assim, nós como criadores e tudo, vou pegar um caso, um exemplo, vamos lá, irmos lá junto, na indústria, no plantio, nas fazendas de algodão nosso, e começar de um sistema, de um conceito ASAP, né, de criar fibras de origem sustentável, usando toda essa tecnologia, todo esse nosso potencial econômico, a poder investir nisso, né, usando essas fibras, né, nós vamos criar um algodão nosso, do Brasil, de origem sustentável, né? Que não polui os lençóis freáticos, que pode ter projetos ligados já estamos aos projetos agroflorestais, né? Vários projetos. E, com isso, criar um algodão, pense em algodão e pense em outras matérias-primas nossas, não só na indústria da moda, mas em várias outras, né? Que passam pela criatividade dos designers brasileiros, das nossas marcas, que levam, através deles, a cultura brasileira embebida, né? Que a moda leva a cultura brasileira. O mundo vai querer ter esses produtos. Ou seja, nós temos a capacidade, no Brasil, em instituições, e nós, de estarmos da origem da fibra, do material, até o consumidor final. E o pós-consumo final, as pessoas saírem satisfeitas e dizerem, não, isso aqui, ó, this is made from Brazil, a sustainable project around the Amazon, etc. Sabe, isso é para o Brasil. Eu investi, por exemplo, também na Green People, que transformação dos nossos sucos, nossos alimentos saudáveis, em vez de a gente exportar só commodities para fora, alimentares, né, que nós estamos fazendo, começar a transformar o quê? Nossa criatividade de misturar nossas frutas e criatividade de exportar uma marca para fora. Então, existe um potencial econômico na questão de desenvolvimento sustentável para serviços e produtos socioambientais, isso que é interessante, né? Porque nós temos a questão social no Brasil, né? E a questão ambiental, que cria um valor agregado. Por exemplo, a Europa conseguiu criar um valor agregado a produtos e serviços em cima do luxo. Por quê? São 3.000 anos de história da arte lá neles, né? A riqueza da estética, do equilíbrio, do bem feito, do se dedicar, são anos, né? Eles criaram, e isso fortaleceu a gastronomia, seus cosméticos, sua indústria de automobilística, né, por um bom período, a de calçados, roupas, etc. Eles criaram esse valor, tanto que nós pagamos essa diferença por esse valor de qualidade estética, cultural e qualidade de produto. Os Estados Unidos, já de uma forma talvez diferente, desde seu Hollywood, seu marketing, tudo, com a sua questão midiática, né? A sua cultura do American Dream. Os Estados Unidos vendeu a sua cultura para o mundo, né, através do cinema e de tudo. O American Dream não é só nos Estados Unidos, ele está no mundo inteiro. Nós viramos consumidores dos produtos e marcas americanas através de um projeto de comunicação para o mundo todo, né? Vamos pegar, vamos dizer assim, por exemplo, a China, Cara, 7 minutos, ela desculpa. conquistou o mundo pela economia, né, pelo custo mais baixo, e está indo para o projeto, ela já tem qualidade, e daqui a pouco vão vir as marcas. Mas nós temos o quê?
se nós temos, sim, nós temos indústria transformadora, nós temos o lugar fértil, né, para criar uma biodiversidade e tirar elementos econômicos interessantes, sustentáveis. Nós temos uma indústria transformadora, nós temos criatividade, e temos uma cultura rica que o mundo deseja ver nós. Sabe, existe um potencial muito grande nisso. E, sobretudo, temos uma natureza impressionante para proteger, né? Para explorar do jeito certo. Eu queria que a Patrícia fizesse algumas considerações finais. Se não for pedir demais, Patrícia, eu queria também que você falasse um pouquinho de microcrédito, porque me interessou na sua fala de abertura que 70% são mulheres e eu acredito muito no conceito de ecofeminismo. Quer dizer, está comprovado que as empresas mais sustentáveis são aquelas que têm mulheres em cargos de comando. Então, quando você fala em microcrédito para mulheres, de alguma maneira isso me dá um alento. Queria que você falasse um pouco disso e queria convidar você e o Oscar a fazer as considerações finais para a gente poder encerrar, senão eles vão derrubar a gente. Bem, que delícia, eu ficava aqui conversando mais uma hora. Aula, né? Bem, se a gente começar a falar aqui de ecofeminismo e de empreendedorismo, vale mais uma live, viu? Mas eu acho o seguinte, as mulheres são hoje as maiores empreendedoras, microempreendedoras do país. A gente trouxe, e eu gosto desse conceito de ESG aliado à tecnologia. Porque a tecnologia está aqui para ajudar a facilitar, desde o mapeamento de a gente sabe quase que online, até a possibilidade do crédito rápido para empreendedores. Então, o ticket médio, né, assim, o empréstimo médio desses empreendedores é de mais ou menos 2.700, elas usam para o seu negócio, que vai desde uma pequena costura, de fazer máscara, até uma doceira. Então, quer dizer, é um mundo em transformação que a gente tem a possibilidade de alcançar, né? E as mulheres, sim, são essa força econômica transformadora, né? Que também quase 60% lideram as famílias, né? E eu gosto muito desse conceito. Para terminar, eu tenho certeza que o Brasil é uma das únicas nações no mundo capaz de transformar esse conceito, essa marca Brasil, numa marca sustentável. Esse é o nosso ativo, a nossa cultura que a gente tem, esses ativos intangíveis e essa possibilidade de fazer diferente a partir dos produtos que nós temos. Mas poucas nações têm essa possibilidade de colocar uma estampa de sustentável, de veio da Amazônia, de economicamente sustentável, porque esses conceitos não são diferentes. E eu acho que esse daqui é só um começo. A gente está no momento propício, sim, mas a gente tem uma responsabilidade e o mundo não pode esperar. O mundo tem pressa e eu acho que depende muito da gente. Muito bom. Oscar? Eu acho que a Patrícia colocou o que eu iria colocar. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, sim. Se nós formos ver os valores, o ativo mais importante do planeta é saúde física, né, mental, espiritual de todos nós, e o desequilíbrio do planeta, da questão orgânica, foi comprovado agora. A teoria de Gaia, né, foi comprovada agora com a Covid, que é um desequilíbrio da relação do homem com a natureza que gerou isso. E o Brasil nós somos o grande lençol, a grande área fértil, uma das grandes áreas férteis do planeta. E nós temos um know-how, entendeu? Não é só a questão conceitual da nossa cultura, de termos esses intangíveis que podem se transformar em tangíveis. Por isso que quando eu falo da Embrapa e de outras, né, instituições que nós tivemos a possibilidade de desenvolver, nós temos a maior tecnologia do mundo em agroindústria. E a agroindústria, quando a gente fala, não é só alimento, né? Tem toda uma cadeia que leva
aos materiais de usos em várias indústrias, segmentos da indústria e da economia. É o país do menino do dedo verde. Né? Se a gente puder exportar a sustentabilidade como os americanos exportam o American Way of Life, ou como a Europa exporta o luxo que você falou, vai ser uma conquista impressionante. Queria agradecer muito a vocês dois, agradecer muito a nossa audiência, quem assistiu a gente aqui até agora, e queria dizer que eu acho que essa live precisa ser desdobrada em mais 2 ou 3 temas. A gente vai ter que continuar isso num outro momento, porque eu não sei vocês, mas eu adorei. E dizer que essa 10ª edição do Veste Rio está apenas começando. Hoje a gente lançou oficialmente o Salão de Negócios Digital, feito em parceria com a Dior, que é a maior plataforma de atacado internacional. Para você que está assistindo a gente, que é comprador, eu sugiro entrar no www.vesterio.rio para saber como participar disso. Para você, Patrícia, e para você, Oscar, eu deixo um beijo enorme e um convite de que quando essa pandemia acabar, a gente possa se encontrar presencialmente e se abraçar, como eu gostaria de fazer agora. Um beijo para vocês. Um beijo, nossa, é delícia de bate-papo. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Tchau, Patrícia. Tchau, Maria. Tchau, querido. Tchau. Deixa eu ouvir os dois um pouquinho. Não. Oscar, Patrícia, estão me ouvindo? E aí? Gostaram?